Olha, nós estamos então nesse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, só com profecias reconhecidas pela Santa Igreja de santos, santos, beatas, beatas, veneráveis, né? Aqui nós temos a beata Helena Aiello. Aqui começou, eu coloquei esse título nesse capítulo, do Bandeira Vermelha na Cúpula de Pedro, mas isso nós já lemos. E vamos continuar com Nossa Senhora falando aqui na página 188, mais um trecho hoje. A Itália será humilhada, purificada no sangue e terá que sofrer muito, porque muitos pecados são cometidos nesta nação privilegiada, sede do Vigário de Cristo. Você não pode imaginar o que vai acontecer. O Papa sofrerá muito e todo esse sofrimento será para ele como uma agonia que abreviará sua peregrinação na terra. Seu sucessor guiará o barco na tempestade, mas o castigo dos ímpios não tardará. Esse dia será terrível, da forma mais terrível. A terra tremerá e abalará toda a humanidade. Os ímpios perecerão nos rigores mais terríveis da justiça de Deus. Os tempos são sérios. O mundo inteiro está confuso, porque ficou pior do que durante o dilúvio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos trecho por trecho como sempre. A Itália será humilhada, purificada no sangue e terá que sofrer muito. A Itália vai ser destruída. Tem uma outra profecia que diz isso. A Itália vai ser destruída, Roma vai ser destruída. Uma vez fiz um vídeo sobre isso, coloquei na internet, divulguei para o pessoal italiano, recebi bastante xingo de agradecimento. Em troca da gente avisar que eles têm que se converter, eles nos xingaram. Então é isso. Terá que sofrer muito porque muitos pecados são cometidos nesta nação privilegiada, sede do Vigário de Cristo. Então, o Senhor escolheu a Itália para ali colocar a cátedra de Pedro, para ali instituir, então, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. E foi assim por praticamente 2000 anos. E, infelizmente, agora vocês sabem, primeiro o Papa Bento XVI levou um golpe de Estado, foi derrubado do poder em fevereiro de 2013, porém ele não renunciou a tudo, ele não voltou a ser cardeal Ratzinger como queriam, ele renunciou à parte, assim, administrativa, temporal, mas não a parte material, que no fim é a mais importante. Tomaram... Oi? Então, ele não renunciou. Papa Bento XVI renunciou apenas à parte material, à parte administrativa, a parte espiritual ele não renunciou, que no fim é a mais importante. Então, o resumo do campeonato é esse, continuou sendo Papa válido. E enquanto isso, as pessoas faziam e fazem cada vez mais absurdos ali em Roma mesmo, no Vaticano mesmo. Então, diz que existe um ditado que diz assim, quem vai a Roma perde a fé. Porque vê tanto absurdo lá dentro, vê tanta corrupção, e isso é ditado do clero, tá? Quem vai a Roma perde a fé. A gente ouviu essa do clero. Então, é tanto absurdo, é tanta corrupção, é tanto lixo dentro da igreja que era para ser do nosso Senhor, mas que na verdade se tornou a igreja do anticristo, e simplesmente a pessoa, ao ver tudo aquilo, ela perde a fé, porque percebe que os homens que estão aparecendo na TV aí vestidos de papas, cardeais, etc., na verdade as coisas não são bem assim como parece na televisão, como eles filtram depois e mostram somente aquilo que interessa para fazer aí, né? A pessoa num dia simplesmente agride Nossa Senhora, no outro sai com um documento falando sobre sexo, casamento, que na verdade não lançou luz nenhuma nova, a igreja sempre disse o que ele está falando, só vai parecer conservador. Então esse é o jogo comunista, né? Dá um tapa e assopra, né? Como fala, morde e assopra, né? É assim que eles fazem, mas quando mordeu já tirou um pedaço, ou pelo menos tentou tirar. De alguns tirou mesmo, que vai despedaçando a fé da pessoa que não tem formação. Então olha isso daqui, por isso justamente a Itália vai ser destruída, Roma vai ser destruída, a cidade eterna, né? Eterno é o amor de Deus por nós. Cidade eterna antes de ser invadida pelos bergolianos, agora já não é mais. Ainda que lá existam alguns leigos de fé que já perceberam que Jorge Mário Bergoglio nunca foi papa, se revoltaram contra ele, daí surpresa, infiltraram padres, entre aspas, excomungados também para liderar esses leigos. Então, faça o que você fizer, filho, não interessa o que eles vão falar, não interessa o que você vai falar, não deixa sair do redil nosso para levar para o anticristo, por favor. Esse é o esquema. Aí ainda teve uma mulher aqui, né, da TV Nossa Senhora de Fátima, que veio falar para mim há uns anos atrás, que ela ia embora no começo da paróquia.
que ela ia vender tudo aqui e ir embora com o marido dela para a Itália por causa do pau do espírito. Eu falei, não faça isso, você não tem noção do que está fazendo, o cara está excomungado. E comecei a escrever para ela, né, na rede social. Nunca mais me respondeu. Se foi por e-mail, rede social, nunca mais me respondeu. Não sei se foi para a Itália, se não foi, né? Mas não quer ouvir a gente que está dentro da igreja, o que o Senhor mostrou para nós o que está acontecendo, o que eu vou fazer, né? O Papa sofrerá muito e todo esse sofrimento será para ele como uma agonia que abreviará a sua peregrinação na terra. Seu sucessor guiará o barco na tempestade. Então, bom, meus irmãos, aqui a gente pode estudar à primeira vista duas possibilidades, né? O Papa sofrerá muito, todo esse sofrimento abreviará a sua peregrinação na terra. Quem? O João Paulo II, o Papa João Paulo II, e depois o sucessor guiará o barco na tempestade, seria o Papa Bento XVI? Ou não? Ou nós teríamos aqui, o Papa sofrerá muito e esse sofrimento será para ele como uma agonia que abreviará a sua peregrinação na terra, esse, enfim, sendo o Papa Bento XVI. Ele sofreu muito, o Papa Bento XVI sofreu muito, foi assim, maltratado, humilhado, vigiado, olha, enlameada, assassinada a reputação dele, tentaram, né? Assassinar a reputação dele mundialmente falando, esse aqui, em termos morais, ele sofreu muito mais e abreviou sua peregrinação na Terra. Realmente eu olhava para ele e falava, não pode ser, né, em 10 anos envelhecer daquele jeito. 10, 12 anos o homem mirrou, simplesmente foi desaparecendo, sumindo. Né? Você vê as fotos dele do começo do papado, uma pessoa saudável, confiante, feliz, apesar de não aparecesse muito na mídia. E de repente você vê o que sobrou dele 10, 12 anos depois. Realmente é assim, a gente só pode pensar em várias coisas que levam à morte dele mesmo, inclusive maus tratos, como eu várias vezes divulguei a suspeita. Tá certo? E aí seu sucessor guiará o barco na tempestade. Nós temos a profecia justamente de São Malaquias, que diz que Pedro Romanos vai guiar a barca de Pedro no meio da tribulação, no meio da tempestade, e fim. Até a volta de Jesus e fim. Porque não vai ser muito fácil depois dos 3 dias de escuridão, não é? Não vai ser nada fácil, vai ser grande tribulação. A gente usa a grande tribulação agora para a guerra, né? Mas vai ser também uma tempestade grande. Tribulação, sim, quando você abrir a porta, todo mundo está morto, aí 3/4 da sua cidade morreu, na média, e não tem mais estrutura, não tem mais nada, e vamos organizar. Mas o castigo dos ímpios não tardará. Então, justamente isso. Então nós temos aqui, para mim fica a dúvida de qual dos dois que ela está falando, né? Mas o castigo dos ímpios não tardará. Aqui já é, então, os 3 dias de escuridão. Pode ser, então, que o primeiro seja o Papa João Paulo II e o segundo Bento XVI. Esse dia será terrível, vai estar falando dos 3 dias de escuridão. Da forma mais terrível, a terra tremerá e abalará toda a humanidade. Os ímpios perecerão nos rigores mais terríveis da justiça de Deus. Aí já é o castigo dos 3 dias de escuridão, né? Os tempos são sérios, o mundo inteiro está confuso, porque ficou pior do que durante o dilúvio. Então nós podemos estar mesmo diante de aqui ou João Paulo II, Bento XVI, ou Bento XVI e já depois Pedro Romanos. Mas na ordem que ela está falando, seria mesmo João Paulo II, o Bento XVI. E aí então, aí vem já os 3 dias de escuridão. Então, mas como às vezes nas profecias dá uma mudada assim de ordem cronológica, né? Os tempos são sérios, o mundo inteiro está confuso, ficou pior do que durante o dilúvio. Realmente, Sodoma e Gomorra, olhando aqui, deve ter inveja, falar assim, nossa, né? Você imaginou, né, com Jesus falando, né, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra se levantando contra nós, contra a nossa sociedade, contra esse mundo que está agora? Porque eles não conheceram Jesus, não tinha igreja, não tinha nada. Mas nós conhecemos, e olha só o que a sociedade faz contra Deus o tempo inteiro de pecados, blasfêmias, ofensas, etc. Então, no dia do juízo, assim como Jesus falou, né, que a cidade de Nínive ia se levantar para acusar Jerusalém, né, aqui vai ser pior, né, vai ser as cidades todas acusando a nossa sociedade, porque realmente não tem desculpa. Depois de Jesus vir até o mundo, a igreja está em todos os continentes, o evangelho ser conhecido nas nações, as pessoas preferirem andar de braços e abraços com o diabo no mundão, né, querendo só diversão, sofrimento não. Então a gente vê que realmente o castigo vai ser muito grande, é muito pior mesmo. É pior do que no tempo do dilúvio, porque é assim, hoje nós temos um monte de profecias reconhecidas pela Santa Igreja, nós temos essa doutrina da Santa Igreja, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras.
Então não tem desculpa, a pessoa tem como procurar na internet, do mesmo jeito que procura lixo confortável, podia procurar a verdade desconfortável, não é? Aí as nossas meninas aí, produtoras de conteúdo, falam meninas, mas tem senhoras também, mas tudo, a gente vai ficando mais velho, tudo é menina, né? Aí então tem as nossas moças aí, produtoras de conteúdo, e tem também moças e rapazes que divulgam aí o dia inteiro esse material na internet, nas suas folgas, né, de acordo com o seu trabalho, estudo e tudo mais, e divulgam esse material. Então o material vai chegando, mas a gente precisa ver se isso realmente é confortável. Por exemplo, teve Nossa Senhora de Fátima, quando eu coloco postagem ali, por exemplo, ontem, né, anteontem, eu coloquei lá que Jesus vem em nosso socorro, falando alguma coisa assim, né, que quem está com o Senhor tem a proteção de Deus, enfim. Na TV Nossa Senhora de Fátima me surpreendeu, foi umas 140 pessoas que curtiram. Você põe uma profecia terrível, já cai para 80, né? Então eu sei, as pessoas estão procurando, né, mas é assim, ao procurar do Senhor encontra a verdade, ao encontrar a verdade tem que ser a verdade por inteiro. Isso é uma parte de ter, assim, terror, né, que me causa terror, pânico, essa parte de profecia, eu só quero coisas felizes. Então, o Senhor vai me proteger, que Ele é por mim, o Senhor é meu pastor, eu gosto, é gostosinho. Mas essa parte é terrível, palavras duras, quem pode ouvi-las? E não tem Jesus falando só palavras doces. Ele falou as duas coisas. De um lado, ele disse da proteção, do amor, demonstrou o amor dele por nós na cruz. Do outro, na cruz, né? Que também não é coisas felizes, né? Mas feliz é que ele se entregou por nós na cruz para pagar os nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa entrar no céu. Agora, o resto vem junto, né, gente? Nem a cruz não é feliz assim, se a gente for ver com os olhos humanos, muito menos as provações todas que nós vamos passar, já estamos passando e vai ficar pior. Então é isso, meus irmãos. Muita fé, muito amor ao nosso Senhor, muita fé no coração, muito joelho no chão, muita oração diante do altar da igreja doméstica, para que a gente possa se fortificar e estar aí pronto para tudo que vai acontecer até o final desses tempos, que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.